Muito bom dia a todos. Começo por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado das Finanças, cuja presença muito nos honra, e todos os participantes, presenciais ou online, agradecendo o interesse que manifestaram na conferência da CMVM e agradecendo muito em particular àqueles que estão presentes, a vontade de estarem aqui conosco no início de uma fase em que esperamos que seja de maior aproximação. A Conferência Anual da CMVM deste ano está integrada na celebração da Semana Mundial do Investidor, promovida pela IOSCO, que é a Organização Mundial dos Reguladores de Valores Mobiliários, e que é coordenada em Portugal pela CMVM. A proteção do investidor, que esta Semana Mundial do Investidor visa promover, bem como o atual contexto macroeconómico e financeiro particularmente exigentes, são precisamente o pano de fundo da nossa discussão de hoje e a razão de ser do nosso encontro, investir na retoma do papel do mercado de capitais. A pandemia de Covid-19 resultou num choque externo de dimensões históricas sobre a economia real e, nessa sequência, para os mercados financeiros globais, determinando uma desvalorização generalizada de todas as classes de ativos e um período de intensa volatilidade e de elevada incerteza para as nossas sociedades. Nos meses mais recentes, observámos uma recuperação parcial de alguns mercados, incluindo os acionistas e a gestão de ativos, bem como reduções significativas nos custos da dívida privada. Para esta evolução contribuíram, de forma decisiva, como sabemos, as intervenções bem-sucedidas dos bancos centrais e dos governos. Mas se o pior pode ter sido evitado, não há espaço para complacências. A recuperação e aparente acalmia ocorrem num contexto em que os fundamentais da economia revelam sinais preocupantes. Nas suas últimas previsões, o Banco de Portugal antecipa para este ano uma contração do PIB de 8,1% e uma taxa de desemprego situada nos 7,5%. Pelas mesmas previsões, demoraremos 2 anos a recuperar o nível de produto de 2019 e em 2022 ainda teremos mais desemprego do que no ano passado. À medida que o choque económico se propagar de forma mais intensa, serão de esperar outros sinais de alarme. O endividamento privado e público vai aumentar, assim como o número de falências e incumprimentos, criando novas pressões sobre o sistema financeiro e, em particular, sobre as entidades mais frágeis e com menor autonomia financeira. Existe, assim, a clara expectativa de que chegará um momento em que a dissociação identificada entre o comportamento dos mercados e da economia real será corrigida e os prémios de risco das empresas se elevarão globalmente. É, pois, muito real o risco de um agravamento significativo das condições de financiamento via capital alheio e, em particular, através do sistema bancário. Neste contexto, os mercados de capitais terão um papel ainda mais essencial enquanto fonte alternativa de financiamento e deverão assumir um papel central na retoma, oferecendo-lhes, especialmente para canalizar a poupança das famílias para a economia e oferecendo-lhes oportunidades de investimento com maior retorno, contribuindo para a recapitalização das empresas e permitindo-lhes uma estrutura de capital equilibrada, diversificada e mais resiliente. Para que o mercado nacional possa assumir plenamente este papel, é fundamental uma abordagem integrada às suas várias dimensões e coerente entre os vários instrumentos de apoio à retoma económica no plano nacional e europeu, em particular o Plano de Recuperação e Resiliência português e as iniciativas propostas pela Comissão Europeia para o relançamento da União do Mercado de Capitais. Recebemos, por isso, com expectativa o anúncio do Governo da criação de uma task force para abordar as recentes recomendações da OCDE sobre a dinamização do mercado de capitais nacional. O contributo da OCDE é, de facto, valioso, não só pela sua profundidade, detalhe e abrangência, mas também pela ambição que a encerra ao diagnosticar o potencial de mercado de algumas das empresas portuguesas. Existem hoje, de facto, mais de 400 empresas não financeiras e não cotadas de dimensão muito relevante, 67 das quais com ativos que excedem o valor médio dos ativos das empresas cotadas e, portanto, situadas na primeira linha do acesso a financiamento em mercado. A estas acresce um elevado número de empresas de pequena dimensão que ambicionamos que possam crescer e que não podemos deixar de fora num projeto de dinamização do mercado de capitais. Sem entrar em detalhe nas recomendações que nos foram deixadas há uma semana pela OCDE e que, na perspectiva da CMVM, merecem algumas delas atenção prioritária. Em algumas dessas medidas estamos já a intervir e, relativamente a outras, acolheríamos positivamente uma intervenção
concertada entre as demais partes interessadas. Destacaria assim, entre as iniciativas que consideramos prioritárias, a agilização e modernização regulatórias com vista à eliminação de encargos desproporcionais, incluindo a revisão do Código dos Valores Mobiliários, para a qual já apresentámos uma proposta, a revisão em curso do regime dos organismos de investimento coletivo a ser trabalhada e a revisão planeada do Código das Sociedades Comerciais, bem como um conjunto de regulamentos da própria CMVM que se encontra em finalização. Como exemplos de resultados destes trabalhos, referiria uma maior aproximação às soluções previstas no direito europeu, já conhecidas pelos investidores que operam neste espaço, a eliminação de requisitos regulatórios adicionais a estes requisitos europeus, chamado gold plating, que oneram os agentes do mercado nacional face aos seus concorrentes, o alargamento de estruturas de voto flexíveis, onde se incluem as ações de lealdade e o voto plural, que possam responder às preocupações dos acionistas controladores e fundadores face aos acionistas investidores norteados predominantemente por interesses financeiros. Ou ainda a agilização da supervisão, traduzida numa redução prevista superior a 20% dos deveres de reporte à CMVM e um esmagamento já concretizado dos tempos de reação na concessão de autorizações e aprovações de prospectos. Para além destas, a criação de uma plataforma que junta as diversas partes interessadas para a troca de informação sobre possíveis obstáculos e oportunidades no acesso ao mercado, que de resto está em linha com o reforço da interação com entidades supervisionadas e as entidades que as representam, que na CMVM temos vindo a praticar de forma estruturada e sistemática. Ainda possíveis medidas de ajustamento no plano fiscal, como o tratamento equitativo entre dívida e capital, ou a concessão de investimentos ao investimento de longo, de incentivos ao investimento de longo prazo. A criação de instrumentos adequados de financiamento coletivo para pequenas e médias empresas, permitindo, por exemplo, o recurso mais intensivo a fundos de investimento e a obrigações grupadas, ou mesmo a titularização dos respectivos ativos, que, sobretudo se acompanhadas de uma garantia pública, poderão permitir o acesso destas empresas ao mercado de capitais a custos mais reduzidos e à emissão de instrumentos titularizados com ratings mais atrativos. Por fim, são também desejáveis medidas visando a mitigação de algumas falhas de mercado, limitadoras da sua eficiência, com efeitos particularmente negativos sobre as pequenas e médias empresas, onde se incluem incentivos possíveis à produção de research e análise financeira, notações de risco e de crédito ou mecanismos que assegurem liquidez, nomeadamente através de instrumentos de market making por operadores especializados. Qualquer abordagem nacional não poderá, naturalmente, ignorar a estratégia europeia para a dinamização do mercado de capitais na União, materializada no Plano de Ação da Comissão Europeia para a União do Mercado de Capitais, divulgado a 4 de setembro. De entre as 16 medidas apresentadas neste novo Plano de Ação para a União do Mercado de Capitais, e sem querer, naturalmente, ser exaustiva, há algumas que merecem destaque pelo seu potencial transformador. Mencionaria 4 dessas medidas. Por um lado, a proposta de criação de uma plataforma à escala europeia, o chamado Ponto Único de Acesso Europeu, que proporcione aos investidores um acesso fidedigno e sem descontinuidade a informações financeiras e em matéria de sustentabilidade sobre as empresas. A revisão do quadro regulamentar dos Fundos Europeus de Investimento de Longo Prazo, chamados LTIFs, e mais genericamente a criação de instrumentos de investimento adequados para fazer face às necessidades dos investidores de retalho no momento de sua reforma. Algumas modificações ao panorama regulamentar dos prospectos e do abuso de mercado, tornando mais atrativo o acesso das PME ao mercado. E, finalmente, o desenvolvimento de ferramentas de comparação de produtos de investimento, incluindo os custos envolvidos. Na perspectiva da CMVM, identificamos como vetores centrais da dinamização e sucesso da União do Mercado de Capitais, colocando-a ao serviço das pequenas e médias empresas e, mais amplamente, de um mercado único europeu, uma maior centralização e convergência da supervisão no plano europeu, a disponibilização de produtos mais simples e mais seguros, que possam oferecer estruturas de custos mais transparentes e justas, e assim maiores retornos para os investidores, e ainda um foco absoluto e determinado na ética, no profissionalismo e na governance dos intermediários financeiros e dos agentes económicos em geral. Minhas senhoras e meus senhores, é fundamental evitar que a retoma pós-Covid seja financiada sobretudo com dívida e é fundamental abrir caminho para que os mercados desempenhem um papel decisivo na recapitalização das empresas e na alocação da poupança, garantindo às famílias uma distribuição mais equilibrada e justa dos benefícios da retoma e promovendo estruturas de financiamento mais equilibradas e eficientes às empresas.
Entre as propostas que hoje debatemos e que serão aqui aprofundadas com esse objetivo, há uma condição que não devemos perder de vista, pois dela dependerá o nosso sucesso. Refiro-me a colocar os legítimos interesses dos investidores no centro das medidas a adotar no plano nacional e europeu. Sem investidores confiantes, seguros e protegidos não haverá mercado nem financiamento equilibrado das nossas economias. Portugal e a Europa precisam assim de garantir mercados e mais produtos mais seguros e sustentáveis, tendo em vista ir ao encontro das tendências e preferências mostradas pelos investidores nos últimos anos. Uma rigorosa transparência e proporcionalidade dos custos associados a cada investimento. E de aumentar os padrões de exigência dos reguladores, mas sobretudo da sociedade em geral, relativamente aos modelos de práticas e práticas de bom governo, aos princípios éticos embutidos na gestão e nos modelos de negócio, e à idoneidade e independência dos gestores, por essa via, construindo uma confiança que os violentos eventos financeiros das últimas 2 décadas se encarregaram de erudir de forma sistemática e dramática. Este é o caminho que temos procurado seguir na CMVM e que continuará a marcar as prioridades para 2021, permitindo-me aqui destacar algumas iniciativas. A elaboração de um guião de informação não financeira para o reporte das políticas das empresas na vertente da sustentabilidade, aliviando, por um lado, o esforço regulatório exigido às empresas nesta dimensão, mas permitindo aos investidores uma melhor percepção e adequação às suas preferências dos investimentos que efetuam. O aprofundamento progressivo da supervisão sobre custos e comissões dos fundos de investimento, procurando que estes sejam mais transparentes e mais justos. A supervisão dos critérios e práticas de valorização de ativos e da liquidez de fundos de investimento, tendo em vista assegurar algum controlo dos efeitos da pandemia sobre o mercado, os investidores e a estabilidade financeira. E, por fim, o progressivo enfoque na rigorosa avaliação nos modelos e nas práticas de governo, padrões éticos e requisitos de idoneidade nas entidades supervisionadas, tendo a CMVM emitido orientações recentemente nestas vertentes. Portugal precisa de um plano estratégico para o mercado nacional e este deve estar enquadrado na Estratégia Nacional de Resiliência e Recuperação que se encontra a ser desenhada. Este plano estratégico deverá integrar todos os setores e responsáveis relevantes, não pode deixar de ter o investidor no seu centro, visando a geração da confiança, a criação de oportunidades para as famílias e a canalização produtiva das suas poupanças para a economia e as nossas empresas ao serviço de um Portugal melhor. Os investidores, o mercado e a economia nacional podem contar com o total empenho da CMVM para o desafio que temos pela frente. Muito obrigada e desejo a todos um bom dia de trabalhos.